Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu espero que vocês tenham sobrevivido a todas essas teorias, porque agora vamos aprofundar em algumas que eu gostaria muito de trazer. E essa é uma das primeiras, só que eu preciso que vocês já estejam bem, sobre tudo aquilo que já disse, que já tenha assimilado tudo. Agora eu quero trazer para vocês a teoria sobre o Papa Francisco, o último Papa e os bastidores do Vaticano. Eu já trouxe logo esse compilado para vocês entenderem em um vídeo curto, mais ou menos, tudo que ronda por trás dessa galera, tá bom? Teoricamente. Olha só, o papo de hoje vai cutucar umas feridas bem escondidinhas. Vamos entrar em um território bem delicado, tá? Mas extremamente intrigante, que é o que a gente mais gosta. As teorias da conspiração envolvendo o Papa Francisco, o Vaticano, e a ideia que ele pode ser o último Papa da história da Igreja. Segura aí que o negócio vai longe, tá? Depois a gente vai falar sobre o novo, tá? O Leão. Desde que o Papa Francisco assumiu o trono de São Pedro, muita coisa mudou. Nisso vocês vão concordar comigo, né? Ele foi considerado por muitos o Papa mais progressista da história moderna. Com posições sobre inclusão, meio ambiente, economia, e até temas mais tabus, mais sensíveis, como sexualidade e política. Mas isso levantou muitas sobrancelhas e teorias, não é mesmo? Olha só, a primeira grande teoria ela foi baseada na famosa profecia de São Malaquias. Conhecem? Segundo essa antiga profecia, haveria um número específico de papas antes do fim dos tempos. Francisco, segundo o intérprete dessa lista, seria o papa número 112. E o último, teoricamente, né? A profecia, o chamado de Pedro o Romano, diz que ele pastoreará o povo por meio de muitas tribulações e que depois virá o juízo final, levando em consideração que esse que está agora, o leão, que depois a gente traz aqui, ele seria, na verdade, o que dá apoio ao anticristo. Estamos falando sobre o papa, propriamente dito. Coincidência? Ou estamos mediante do fim de uma era? Além disso, tem um detalhe que dá muito pano para manga, sabe? O Papa Bento XVI renunciou. Algo extremamente raro na história da igreja. Ele ainda estava vivo e, tecnicamente, ainda é um papa emérito até falecer. Isso significou que, por um período, tivemos 2 papas no Vaticano, um ativo e um aposentado. Algo praticamente inédito. Isso, por si só, já alimenta as teorias de cisão, conflito interno e manipulação política dentro da igreja. Ou seja, será que ele, de novo, era o número 112 ou que agora, então, era o 112? Uma vez que o outro renunciou. Agora, entra uma parte pesada. Muitos teóricos dizem que Francisco foi colocado no poder não por vontade divina, mas por acordos ocultos dentro da cúpula do Vaticano, que envolveria pressões políticas, chantagens e até conspirações de organizações secretas como quem? Os Illuminati ou a maçonaria infiltrada no Vaticano. Há quem diga que ele, Papa Global, aquele que veio para alinhar o cristianismo com a agenda da elite mundial. Segundo essas teorias, o Papa Francisco estaria sendo usado para implementar uma nova agenda global. Ele tem feito discursos sobre uma nova ordem mundial ética, onde todos os povos se uniriam sobre princípios comuns. Parece bonito, né? Mas, para alguns teóricos, isso é um prenúncio de uma religião única mundial. Controlada por quem? Por uma elite global. Uma espécie de religião sem Cristo, sem raízes, com valores universais, desconectados da fé tradicional. E tem mais. Muitos discursos do Papa eram vistos como que simbólicos demais. Em 2019, durante um evento interreligioso em Abu Dhabi, ele assinou um documento da fraternidade humana. Lindo, né? Mas que clama pela união de todas as religiões. Qual é o problema disso? Para os críticos, isso significa que o cristianismo estaria sendo diluído e que o Papa estaria preparando o caminho para uma única fé controlada pela elite oculta. Alguns padres e bispos conservadores chegaram a chamar Francisco de herege. Eles afirmam que suas decisões minam dogmas da igreja. Casos como a bênção indireta a casais do mesmo sexo, o acolhimento de pautas feministas dentro da igreja e a ênfase quase exclusiva em questões ambientais são contadas como sinais de uma guinada perigosa, onde a fé tradicional é deixada de lado por uma agenda progressista global. Outros ainda vão além e dizem que o Papa Francisco é um agente de forças anticristãs usado para destruir a própria igreja por dentro. Ele já foi acusado de acobertar escândalos de defender ideias comunistas, de permitir práticas pagãs em cerimônias cristãs. Isso para uma igreja é gravíssimo. Em 2019, durante o Sinodo da Amazônia, houve uma polêmica enorme sobre o uso da estátua de uma deusa indígena chamada Pachamama, dentro do Vaticano. Para os teóricos, isso foi um ritual simbólico. A introdução de divindades antigas dentro do coração da igreja. E, como se isso tudo já não fosse insano o suficiente, há uma vertente que liga o Papa Francisco a quem? O anticristo bíblico. A ideia é que ele estaria preparando o mundo para aceitar um Messias global, que viria em nome de quem? Da paz, mas que na verdade será o governante de uma nova ordem mundial, como descrita onde no Apocalipse. Esse anticristo surgiria como um unificador, um diplomata, alguém que ganha a confiança de todos e que, por trás da fachada de bondade, esconde o controle absoluto da humanidade. Tem ainda uma teoria tecnológica rolando por aí, de que o Vaticano, sob liderança de Francisco, estava apoiando o uso de inteligência artificial, criptomoedas sustentáveis e até um passaporte verde global. Isso seria o primeiro passo para o controle digital completo da humanidade. É claro, com a bênção da religião. Em eventos como o Vaticano, o próprio Vaticano promoveu discussões sobre ética na IA e sistemas de vigilância global. Coincidência, né? E o envolvimento do Vaticano com o Fórum Econômico Mundial e os líderes como Klaus Schwab. Até porque, no momento que ele se arrastou para cima, o Klaus saiu, né? Francisco já endossou algumas das ideias apresentadas ali, como a redução das desigualdades globais por meio de um novo sistema econômico sustentável. Lindo, parece idealista, mas, para os teóricos, é um manual da nova ordem mundial em plena ação. E entre nós aqui, só entre a gente, ninguém tá vendo. Como quem conversa tomando um cafezinho, que por sinal já acabou. Por que será que uma figura espiritual tão poderosa
está tão envolvida com pautas políticas, ambientais e tecnológicas? Desde quando a igreja se interessa tanto por blockchain, mudanças climáticas e inteligência artificial? Não estou dizendo que tudo isso é verdade, tá? Mas, como os bons questionadores que somos, a gente tem que se perguntar: será que o Papa Francisco estava mesmo guiando a fé cristã? Ou guiando o mundo para um caminho completamente diferente? Fica alerta e a reflexão. Depois vamos falar sobre o Léo.